Tem um tempo já que eu tento fazer um vídeo falando sobre assuntos bem polêmicos e não tão agradáveis de se ouvir, que é justamente sobre a consciência do Dekaceg, que eu considero, tá? Gente, longe de mim ser dona da verdade, tipo, não tenho interesse nenhum em ditar pra vocês, né, o que é certo, o que é errado, até porque não existe. Cada um sabe, eu sempre falo isso, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o estágio que tá na vida, sabe por que tá fazendo o que tá fazendo, né? Só que eu venho percebendo cada vez mais que eu tenho uma experiência aqui no Japão que me dá autoridade, digamos assim, né, para falar sobre o que eu quero falar, que é conscientizar os brasileiros que moram aqui no Japão, os famosos Dekasegs, a realidade, a que ponto eles estão, conscientizar eles de para onde estão seguindo, tá bom? Então, eu quero trazer alguns pontos aqui que são coisas que eu enxergo e explicar por que eu enxergo dessa forma, né? Enfim, trabalhar em fábrica no Japão é uma bosta. Isso aqui é uma realidade de 80% dos brasileiros que estão aqui no Japão e que já passaram por aqui. O Japão, ele tem escassez de mão de obra para subemprego. As pessoas acham, né, os brasileiros costumam achar que os japoneses eles são burros, porque eles não conhecem, porque a realidade dos japoneses que está perto deles, próximo a eles, é igual ou pior do que eles, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu sei que ficou um pouco confuso. Diferente do que a maioria dos brasileiros pensa, do que a maioria dos brasileiros eles acham, os japoneses eles são extremamente qualificados, extremamente qualificados. A alfabetização aqui no Japão ela é obrigatória. O ensino público ele tem uma qualidade muito alta e é acessível e obrigatório à maioria das crianças. É muito difícil crianças que não tenham esse acesso à escola. Tipo assim, os professores aqui, eles são um segundo pai praticamente. Hoje em dia até nem tanto, mas antigamente os professores eles eram autorizados a bater nas crianças, para educar as crianças. Então, quem é da minha geração que estudou aqui no Japão, eu acredito que deve lembrar, a gente levava altos cascudos dos professores, cara. Os professores, eles chegam ao ponto de bater na sua casa se você ficar faltando à escola. Eles têm uma responsabilidade social com as crianças muito grande. E diferente, por que eu tô falando tudo isso? Diferente do que a grande maioria dos brasileiros pensam, que japonês é burro, que japonês é isso, é aquilo, eles têm uma mão de obra muito qualificada e por isso que os ditos subempregos aqui no Japão, eles não são preenchidos pela maioria dos japoneses. Por isso que eles precisam terceirizar para imigrantes. Também existe o fator, né, de ser uma população que está ficando idosa, né, por causa da longevidade deles, não nasce tantas crianças quanto morre idosas, né, mas também por causa disso, porque a escassez da mão de obra se dá por causa da alta qualificação do sistema de ensino dos japoneses, porque eles não querem desempenhar os ditos subempregos. Então, quem que desempenha essas funções? Eles abrem para os estrangeiros não qualificados para fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Para você ter a consciência do porquê que você ganha a oportunidade de vir para o Japão. A gente ganha a oportunidade de vir trabalhar aqui porque não tem mão de obra para esses subempregos, porque a mão de obra japonesa ela é muito qualificada, então é óbvio que eles não vão gastar milhões investindo em faculdade para daí acabar trabalhando numa fábrica, num comércio, né? Tipo, em Shokuten que fala aqui no Japão, que são restaurantes, são combines, essas coisas assim, né? E aí tá, somos desempenhados, ganhamos essa oportunidade de vir para cá, para morar nesse país, para trabalhar nesses empregos, para ganhar essa vida digna, né, esse salário e para viver aqui. Qual que é o lado negativo de você ganhar essa oportunidade? Porque eles não estão interessados em te qualificar.
entendeu? Isso daí tem que partir de você tem que querer. E o problema de você ganhar essa oportunidade, essa vida digna, que mesmo sem qualificação você consegue ter né, um salário bom, você consegue viver bem, você consegue comer, pagar suas contas, né, e se divertir. O problema disso é o comodismo e a estagnação, é o que eu sempre falo. Então, sua vida está correndo bem, você está conseguindo comprar casa, carro, você consegue pagar as coisas para os seus filhos, consegue colocar comida na mesa. Para que você vai mudar isso daí? Qual que é Porque é uma frase que eu ouvi esqueci de onde foi que eu ouvi, mas é muito verdade. O ser humano, ele só se move diante da dor e da ganância. No caso, ganância aqui, eu trocaria por ambição. O ser humano, ele só se move através da dor e da ambição. E é muito verdade isso. Ou ele tá doendo muito, ou ele realmente quer alguma coisa a mais disso daí, entendeu? Pode ser os dois também em conjunto. Eu vivo a realidade dos dois. Mas, enfim. E aí, se ele não tá doendo muito, né? Se ele tá numa situação confortável, dificilmente ele vai querer lutar para sair disso. A não ser que ele seja muito ambicioso, que ele tenha muito claro para ele o que é que ele quer, né? E aí, só dessa forma que ele vai conseguir sair disso daí. Mas, de qualquer forma, a ambição sempre está ligada à dor. É sempre tipo assim, daquela ferida que vai partir, que vai ser gerada, né? Essa ambição de você querer conquistar mais. E aí, se não partir de você vai você vai morrer desse jeito, tipo assim. E é muito verdade isso, cara. Não é à toa que a gente tem a geração aí, né, do meu pai, a geração anterior, os caras passaram 20, 25 anos dentro de uma fábrica, tipo, se acabaram com a saúde e no fim saíram de lá sem levar nada. Essa é a realidade de você se acomodar. E é possível você se acomodar, viver uma vida inteira dessa forma e acabar numa vida que não é digna. Então, o que era dignidade, o que foi uma oportunidade para você, né? Porque no Brasil, digamos, as pessoas para virem para cá, elas vêm porque no Brasil tá ruim. E aí elas abraçam essa oportunidade, ganham essa dignidade aqui. Só que aí elas chegam aqui, o problema social, ele muda, né? Então, é o que eu sempre falo, eu sempre trago isso daí. O problema social do Brasil quando você tá lá e você tá desejando a vida aqui no Japão, porque você está passando por um problema social lá, de desemprego, do que quer que seja, que você não está conseguindo uma vida digna, está trabalhando muito e não está conquistando suas coisas e tal. Quando você vem para o Japão, o seu problema social, ele muda. Você entra dentro do problema social daqui. E qual que seria esse? Primeiro, se você viveu uma vida estagnado e acomodado, a sua velhice vai ser lamentável. Me desculpe, mas é uma verdade. Se todas as suas habilidades elas são 100% operacionais, cara, você já não tem serventia, entendeu? Então, o problema social que você tinha lá no Brasil mudou quando você chegou aqui. E se você não se ligou, se você não se conscientizou disso ao longo da sua vida aqui, ao longo da sua trajetória, você está com outro problema, que é agora você trabalha numa fábrica, você está envelhecendo numa fábrica, você está acomodado numa fábrica, e aí a dignidade que você não tinha de emprego lá, passa a dignidade que você não vai ter aqui. Por quê? Isso daí é o que eu sempre falo. Quando você não se alfabetiza, quando você não desenvolve suas habilidades, quando você fica acomodado, toda vez que dá um problema, quando você se limita profissionalmente, toda vez que dá um problema, uma crise no mercado, a primeira pessoa que vai ser afetada vai ser você. Vai ser a sua família. E aí a gente entra aqui na questão de, cara, toda vez que tem uma crise no Japão, mas o que chove de brasileiro pedindo auxílio, né, assistência social, passando necessidade, passando fome, desempregado, sem conseguir emprego, cara, é enorme. Não só brasileiro, né? Tem japoneses também, tem outras raças também, mas aqui eu estou falando para minha nacionalidade. Toda vez que tem uma crise no mercado, o que chove de pessoas desesperadas, desempregadas, passando necessidade, não está escrito. Por quê? Porque elas não se prepararam, porque o problema social delas agora mudou, entendeu? E elas não se conscientizaram disso daí e continuam empurrando com a barriga.
Isso daí é muito novo em partes, né, aqui no Japão, porque a imigração brasileira, né, aqui no Japão, ela completou 30 anos agora. Então, a primeira crise que os brasileiros no Japão eles passaram, primeira crise séria, né, mundial, foi na crise de 2008, quando teve, né, aquela crise do Lehman Brothers, se não me engano, né, que fala que aí o mundo foi afetado e, nossa, que foi de brasileiro embora pro Brasil e que abandonou casa, abandonou carro e que abandonou o país, não está escrito. Porque nessa época o Brasil estava bom, foi bem na época que o governo Lula estava bombando. E aí, nossa, muitos brasileiros foram embora pro Brasil. E essa foi a primeira lição. Aí já apareceu o primeiro alerta. O segundo foi em 2011, quando deu o tsunami aqui no Japão, que também vários brasileiros passaram por necessidade, vários brasileiros foram afetados, e essa foi a segunda crise que a gente viveu aqui internamente. Nesse caso foi interna, não foi mundial. E aí depois disso, uma sucessão de crises começaram a acontecer direto, cada vez mais com o mundo, né, com o mercado globalizado, com as importações e exportações elas crescendo, e o brasileiro tipo dentro, né, enfornado dentro desse mercado, ele ficou cada vez mais vulnerável a tudo que está acontecendo no mundo. Então, toda vez que dá uma crise, e agora, né, com essa, que nem eu venho falando, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China acontecendo, toda vez que dá uma crise agora no mercado de importação e exportação, primeiro que é afetado são as pessoas que trabalham em fábrica aqui no Japão. Então, e não só os brasileiros, os japoneses também são, entendeu? Então, é importante se conscientizar dessas coisas, cara, que o mundo está cada vez mais instável, a vida está cada vez mais instável, o mercado está cada vez mais agressivo, as pessoas estão cada vez mais qualificadas. Então, se você está estagnado, você está para trás e por uma responsabilidade sua mesmo. E vocês percebem o quão grave é essa falta de consciência, tanto para o indivíduo quanto para o sistema? Porque uma vez que eu venho percebendo demais, né? Toda vez que as pessoas elas passam por toda vez que acontece esse tipo de crise, lota todas aqui no Japão a gente chama de Hello Work, que são é onde fica a parte assistencialista de seguro-desemprego, onde a galera procura emprego e todo mundo que está desempregado vai lá receber a sua ajuda, né? O seu seguro-desemprego. E aí, esses lugares eles lotam, as prefeituras lotam de pessoas pedindo ajuda, né? E entrando no assistencialismo social. Então, isso daí é péssimo, é grave para a economia do país e para a dignidade do indivíduo por si só, né? Então, é importante a gente criar essa consciência, saber que essa é a trajetória que a gente vai passar se alguma coisa não for feita, se a gente não se conscientizar do que estamos vivendo e do que estamos plantando hoje e o que vamos colher amanhã, entendeu? Tipo, é um padrão que está se repetindo. Ah, Mitico, tá bom, só que você está criticando, falando, e qual que é a solução que você sugere? Então, a solução que eu sempre sugiro e o incentivo que eu sempre faço é, primeiro, se alfabetize. Estude a língua, porque você vai ter uma liberdade que, cara, você nunca mais vai comer na mão de ninguém, entendeu? Você aprender a falar é libertador aqui dentro, nesse país. Segundo, é você se desenvolver profissionalmente dentro do país que você tá, entendeu? Então não adianta você vir chorar falando, ai, mas eu me formei lá no Brasil, eu sou formado, tenho um diploma aqui, não sei o que lá. Se o seu diploma ele não for extremamente técnico, universal, cara, tipo assim, não tem utilidade nenhuma se você também não tem experiência e principalmente não interessa se você tem experiência, mas não sabe falar. Entendeu? Então a primeira coisa é você aprender a falar se você quer entrar no mercado de trabalho japonês. Segunda coisa é você se profissionalizar. Se você já tem uma profissão, então basta você aprender a falar. Se você não tem, você precisa desenvolver suas habilidades. E terceiro, tá, que eu considero que seria o caminho mais rápido e menos trabalhoso, é você partir para a internet. Então hoje em dia a gente está tendo um boom dentro do marketing digital, a gente está tendo
um estouro, né, de criação de conteúdo, de como aprender a monetizar, do que criar, cursos, essas coisas assim, monetizar um conhecimento seu, a gente está tendo um estouro de informação dentro da internet nesse quesito. Cara, abraça essa oportunidade, porque tem uma onda acontecendo nesse momento. Se você não está enxergando, você está ficando muito para trás. Pessoas enxergaram há uma década atrás. Essas pessoas, elas estão muito bem posicionadas no mercado hoje, estão muito bem monetizadas e está acontecendo uma segunda onda que, se você não está entrando agora, se você não está se conscientizando disso de novo, cara, é outra crise que você vai ter que passar. Quantas crises mais você precisa passar para conseguir enxergar e para tomar a decisão de mudar? Essa é a reflexão que eu deixo para você aqui hoje.